assunto e falar algo bem sério para os homens. Eu sei que o nosso público-alvo aqui são as mulheres, mas quando eu falo as mulheres, o núcleo delas é estendido aos homens, aos maridos, enfim, ao núcleo familiar como um todo. Por isso, a gente sempre faz questão de trazer aqui à tona sempre algo que remeta à saúde do homem. E amanhã, dia 15 de julho, é celebrado o Dia Nacional do Homem e hoje nós vamos falar sobre isso também, porque existem alguns preconceitos ainda na sociedade de saúde do homem. Ah, o homem não precisa estar se cuidando tanto quanto a mulher, já ouvi muita gente falando isso. A mulher vai com mais frequência ao ginecologista do que o homem ao urologista. Isso não pode acontecer porque causa uma série de problemas para a sua saúde. Por isso, quem está aqui para tirar essas dúvidas é o urologista Dr. Rafael Morato. Seja bem-vindo, muito bom te reencontrar. É um prazer estar aqui novamente. E para falar de saúde do homem, algo bem específico, porque amanhã é o Dia do Homem. Mas aí, como eu já comecei aqui na introdução sobre o preconceito, ainda existe hoje, digamos assim, a falta do cuidado do homem de estar sempre, com frequência, cuidando de sua própria saúde. Por que que isso acontece, doutor Rafael? Sem dúvida, existe o homem é um pouquinho negligente com a própria saúde. Eu acredito muito mais que é porque o homem tem essa função de provedor, de se sentir ali o machão, o homem que não pode ter problema, que tem que cuidar de tudo. E acaba que, nesse sentido, ele negligencia o seu cuidado com a saúde. E você falou muito bem. Nesse momento, eu, como médico urologista, convido e convoco as mulheres, vocês que estão em casa, para orientarem seus esposos, os maridos, os filhos, os genros, os sobrinhos, toda a família. Eu já vi inúmeros casos, eu sou especialista na parte de urologia, mas muito na área de uro-oncologia, que é tratar câncer, e muitos homens foram salvos, curados do câncer, porque a mulher pegou ele ali pelo braço e disse, vamos ali fazer um exame. Olha aí, tá vendo? Tem que o incentivo partir de você, mulher. Até porque é o seu núcleo familiar que pode estar em risco. Doutor Rafael, hoje, quando a gente fala nessa questão da saúde do homem, não é só uma questão de tratamento de rotina, é muito importante para a prevenção de doenças sérias, como você acabou de mencionar, o câncer de próstata. Quais são os maiores riscos que tem hoje o homem que pode adquirir uma doença grave por falta de cuidado? Esses riscos, eles existem em várias fases da vida. Por exemplo, se na adolescência, se você tem um filho adolescente que está iniciando a vida sexual, se ele não tem uma orientação correta, e nem todas as casas, isso é um tema aberto. Por vezes, até por uma cultura da família, isso é algo que não é tão falado. Então, ter o auxílio, a ajuda de um profissional, evita que esse menino tenha problemas no início da vida sexual, diminui a chance dele contrair doenças sexualmente transmissíveis, inclusive doenças graves, como o HIV, por exemplo. Já numa fase mais adulta, a gente consegue, quando esse homem já é casado, já deseja ter filhos, a gente consegue avaliar a possibilidade dele constituir a família dele e antecipar possíveis problemas. Então, será que ele vai conseguir ter filhos e tudo mais? Já num terceiro momento, quando o homem ainda é mais adulto, aí a gente sim vai pensar em outros problemas próprios da idade e o que mais chama a atenção de todos é o câncer de próstata, porque de todos os tipos de câncer que podem acometer o homem, tirando os de pele, é o câncer mais comum. Imagine que de cada 100 homens com câncer no mundo, 30 são com câncer de próstata e o resto é o resto do corpo, imagine. Então é muito comum. É muito comum, tá aí, olha só que dado importante e alarmante. Pessoal, vocês aí de casa podem aproveitar e interagir aqui com a gente. Aproveita que o Dr. Rafael tá aqui para tirar todas as suas dúvidas. Tá disponível no nosso consultório do povo aqui, é para você aí de casa. Esse WhatsApp que tá passando aí na sua telinha é o nosso WhatsApp para você mandar mensagem de áudio ou mensagem de texto. Então aproveita e manda mensagem agora mesmo pra gente colocar aqui na telinha, mensagem de áudio também que a gente vai ouvir, doutor Rafael vai tirar a sua dúvida. Aproveita, viu? E aí eu já começo perguntando sobre, existe uma idade específica para procurar o urologista? Até que momento a gente pode colocar o nosso filho para procurar o médico? A partir desde a infância, na verdade, é importante que ele vá. Por exemplo, quando ainda é um bebê, uma criança bem novinha, avaliar se tem fimose, se os 2 testículos desceram lá e estão na bolsinha, no saquinho dele. Então, isso faz parte da avaliação. No geral, de uma forma geral, a gente entende que a partir da adolescência, 12, 13 anos, assim como as meninas que vão a partir de 12, 13 anos ao ginecologista, é um momento importante de ir uma vez ao ano, fazer alguns exames, mas muito mais para ter uma orientação. Quando nós pensamos em doenças próprias da idade de homens mais velhos, o que a gente considera ideal é
uma vez no ano aos homens que têm na família pai ou irmão que tiveram câncer de próstata a partir dos 45 anos. E para quem não teve na família nenhum caso desse, a partir dos 50 anos. Por exemplo, meu pai teve, então a partir dos 45 anos, eu devo todo ano elencar um urologista e ir lá fazer exame de toque, fazer o PSA. E isso é uma medida de proteção para mim e para minha família. Exatamente, é saúde, pessoal. Estamos falando disso, a questão de saúde. E a questão de saúde, ela vem a vitalidade, ela vem a sexualidade, ela vem a afetividade e vem diversos outros fatores, porque é tudo uma mistura aqui, o físico, o mental, enfim, o fisiológico. Então é muito importante a gente cuidar cada etapa da nossa vida, principalmente quando você está iniciando também a atividade sexual, porque é isso que a gente também vai tratar aqui hoje com o Dr. Rafael. Pode mandar a sua pergunta, mas eu já vou colocar aqui, tem uma pergunta no telão, vamos interagir com o pessoal de casa, já dá essa oportunidade para quem está em casa. Bom dia, doutor. Tenho muita vergonha de dizer à minha mulher que estou com ansiedade e por isso não consigo manter relações sexuais com frequência. O que fazer? Isso é muito comum. Primeira coisa, fique calmo, tem jeito, a gente vai ajudar você. E é muito comum. Às vezes, a ansiedade, a falta de comunicação entre esse casal gera uma certa pressão no homem, e que essa pressão ela vai acabar afetando as relações. Isso pode ser com a impossibilidade de ter uma relação, que é a famosa impotência, ou mesmo com o caso de ejaculação precoce, que é ter aquela ejaculação muito rápida. Então, isso é possível de ser tratado. É importante a gente descobrir a causa dessa ansiedade, Sim. conversar sobre isso e realmente, se eu pudesse dar uma dica agora para você iniciar a resolver isso nesse momento, é abrir um espaço de conversa com a esposa. É verdade, tem que ter. Com a sua mulher. Na maioria das vezes, essa conversa que parecia um tabu, quando conversa é uma coisa que se torna muito leve, tranquila e que acaba o problema Ela rapidamente. pode até nem saber que você está com ansiedade. É isso que acontece na maioria das vezes. Compartilha. O mínimo que pode acontecer é ela ficar calada. Exato. Mas compartilha ali aquele problema. É muito importante os casais partirem do pressuposto de que um é o complemento do outro. Sem dúvida. E se você... Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de falar. E a gente entende isso, né? A gente que está aqui na frente das câmeras, que tem mais facilidade, não imagina que tem um outro lado. Isso. Se você tem muita dificuldade para falar, peça ajuda, por exemplo. Você pode procurar um médico, que pode ser um urologista, por exemplo, e esse médico pode fazer uma intermediação. Você vai, fala seu problema, talvez ele ajude, ela vai e fala sozinho com ele. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um médico urologista, alguém que faça essa intermediação e ajude você a vencer essa ansiedade. Exatamente, pessoal. Fica a dica, viu? Tem mais outra pergunta, vamos colocar aqui no telão. Vamos interagir aqui com o povo. Olá, bom dia, me chamo Aninha. A minha pergunta é, eu e meu noivo não temos filho, mas faz tempo que viemos tentando isso. É normal ou não? Eles têm um tempo já aí que estão tentando e não conseguem. Mais uma pergunta importante sobre saúde do homem, algo que mexe com a vida da gente quando a gente quer constituir família e vem essa dificuldade, gera ansiedade no casal, enfim. Se você já está tentando há mais de um ano e não consegue sem nenhum método contraceptivo, não está usando nada, nem DIU, nem anticoncepcional, nada disso, é importante procurar tanto a mulher, um ginecologista, quanto o homem, um urologista, para fazer uma avaliação. Até um ano tentando e sem conseguir, isso é normal. Existem várias variáveis nesse entorno, mas eu acho que talvez pelo que você falou aqui, seja o momento. Se faz muito pouco tempo que está tentando, 1 mês, 2 meses, 3, isso é normal, acontece e acho que vocês não têm que ter ansiedade em relação a isso nesse momento. Exatamente. Olha, a gente vai continuar colocando a pergunta de vocês, fiquem tranquilas, a produção está ali selecionando, porque de uma vez só mandaram muitas, então acaba o nosso sistema travando um pouco. Então tenham calma, pessoal, que eu vou tentar colocar aqui de todo mundo. Mas tem muitas perguntas relacionadas à questão, assim, da higiene em si, dos órgãos genitais e da questão de fimose também. A produção está tentando separar aí para a gente juntar aí o número de perguntas que tem relacionados a isso. Então, vamos por aqui introduzindo esse assunto já sobre a higiene nas partes íntimas. O homem, como é que ele deve ter um cuidado maior ao tratar da região peniana? Isso é bem importante. Principalmente porque aqui na nossa região Nordeste é uma das regiões do mundo onde mais existe uma doença chamada câncer de pênis. É uma doença que em muitos países praticamente não existe e ela está diretamente relacionada com higiene. Então, ter o hábito simplesmente de lavar água, sabão durante o banho, ter esse cuidado.
evitar o excesso de pelos. A gente tem pelo, por exemplo, é para manter a temperatura corporal. Hoje em dia a gente vive em ambientes onde tem ar-condicionado, onde a gente não precisa tanto disso, né? Então, o excesso de pelos, por vezes, pode também contribuir para que acumule suor, sujeira, mau cheiro. Então, lavar é essencial. Em relação à fimose, você falou, a fimose, para quem está em casa, não sabe, é quando o homem ou o menino tem dificuldade de expor o pênis, de puxar a pele para trás e expor a glande, que é a ponta do pênis. Então, isso pode acontecer, muito comum na infância, mas pode acontecer também em pessoas mais velhas. Isso, exatamente. Pacientes com diabetes, por exemplo, doutor, nunca tive isso, agora com 50 anos, 60 anos, começou a apresentar. Isso é comum. E aí, o médico urologista é quem vai definir se é um caso que precisa de uma pequena cirurgia para resolver, ou se não, se é possível tratar apenas com medicações. Em criancinhas, que muitas mães estão nos assistindo agora. Isso. Se você tem um filho, bebê, acredita que ele tem fimose, na grande maioria das vezes, 95%, só com pomadinha e tal, ele já resolve. Se você tiver dúvida, procure um urologista e ele vai te ajudar com certeza. Exatamente. Inclusive, sobre essa pergunta, quando você fala aí na questão de cirurgia e tudo, e já vi muitas pessoas debatendo sobre isso, que em alguns locais é comum fazer a cirurgia para retirar aquela pelezinha, para ficar sempre a glande do lado de fora. Isso é comum? Isso existe mesmo ou prejudica a saúde do homem? Não prejudica, não prejudica. Quando existe a impossibilidade de colocar a ponta do pênis, a glande para fora, é necessário que se faça mesmo, e essa cirurgia previne o câncer de pênis. Aquela pele ali cobrindo ao longo da vida de uma criança que vai para a adolescência, vida adulta, ela não permite que seja higienizado, e a gente volta a falar no tema higiene, porque é um tema de saúde pública extremamente importante. Você não possibilita a higienização quando tem aquela pele, e isso pode levar ao câncer de pênis, por exemplo. Muito importante falar sobre isso, viu, pessoal? Agora sim, destravou nossa tela. Vamos colocar mais perguntas aqui do pessoal. Pode colocar. Bom dia, doutor. Meu marido apareceu com problema nos testículos. Parece ter 3. O que fazer? Ah, tá, entendi. Entendi também. Veja só, tem que avaliar. Muitas vezes que o pessoal diz, meu Deus, parece ter 3, é porque aumentou de volume. Isso, exato. Então, esse aumento de volume pode ser tanta coisa, minha amiga. Pode ser uma hérnia que foi parar lá na região. Pode ter um acúmulo de líquido, que chama hidrocele também nessa região. Então, tem várias situações. É bem importante ele ser avaliado. Muito provavelmente, um médico, que pode ser ou não urologista, vai pedir um ultrassom da região. E a partir desse ultrassom a gente vai ter um diagnóstico claro e vai poder ajudá-lo. Inflamação nessa área é comum e pode realmente mudar um pouco, digamos, o visual da região peniana, como manchas vermelhas, rachaduras, alguma coisa do tipo, e pode ter a ver com relação a inflamações? Sim, com certeza. A mais comum com essas características que você falou, manchas vermelhas, é extremamente comum. É a candidíase. A candidíase é a inflamação causada por um fungo. E esse fungo ele pode ser contraído tanto em relações, e aí quando isso acontece a gente tem que ter o cuidado com o homem e com a mulher dele, com a parceira dele. E também pode acontecer, é muito comum no verão. No verão a gente costuma tomar mais banho de piscina, ir para a praia, então acaba ficando de calção, sunga molhada mais tempo, e essa umidade pode propiciar, favorecer o crescimento de fungo. Muito importante, viu, pessoal? Tem mais perguntas no telão, vamos lá, vamos colocar aqui mais uma. O povo tá com muita dúvida, viu, doutor Rafael? Vamos Olá, abrir bom dia. Hoje aqui. Tem um filho de 3 anos, ele nasceu sem um ovo e tem fimose. Se eu não fizer a cirurgia do meu filho, será que ele vai ter algum problema? Provavelmente sim. Isso que ela fala que ele nasceu sem um testículozinho, um ovinho da criancinha, provavelmente é porque ele está embutido na região da virilha ou até mesmo dentro do abdômen, da barriga dele. Olha só. Porque quando a gente está na barriga da mamãe, ele fica dentro da barriga, o testículo, Sim. Imagine, e vai descendo até ir parar lá embaixo. Então, tem que avaliar isso sim, porque crianças que têm esse testículozinho que não desceu, elas têm mais chance de desenvolver câncer nesse testículo. Então, é importante avaliar. Primeiro, se ele estiver pertinho do saco, tem uma cirurgia que faz para descer. Certo. Se ele não tiver muito longe, é mais interessante que seja retirado do que colocar ele para descer
para não correr o risco de uma evolução para um câncer de testículo. Exatamente. E aí vem também uma pergunta que é muito frequente, que é a respeito de impotência sexual. O que pode ocasionar e como melhorar ainda mais esse aspecto para que realmente o homem possa ter uma vida sexual ativa, tranquila? Isso é muito importante, é um tema cada vez mais comum. E o motivo é claro, é porque existem ainda muitos homens que fumam, então tabagismo, se você fuma, fique atento, você tem mais chance de ter impotência. Um alto número de pacientes com diabetes está totalmente relacionado à dieta, as pessoas hoje comem muito mal, alimentos processados, Verdade. açúcar, carboidratos, então o diabetes também possibilita isso. Falta de atividade física. Então, muitos sedentários, uma caminhada, a gente tem uma orla maravilhosa, por exemplo, aqui em João Pessoa, quem está em Campina Grande tem aí a lagoa, que eu queria estar aí agora dando uma corrida nessa lagoa. É verdade. Então, ou seja, fazer atividade física não tem desculpa, a gente é só colocar realmente o tênis ali e caminhar 40 minutos. Então, falta de atividade física, diabetes, cigarro, sono prejudicado, o sono é extremamente importante para as ereções. Então, tudo isso é um conjunto de situações que causa disfunção erétil ou distúrbios da ereção. Além disso, a ansiedade também é um problema. Exatamente. E quando vem nessa questão dos distúrbios da ereção ou coisa do tipo, muitas mulheres questionam a questão do gozo em si. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque muitas mulheres ficam na dúvida sobre a qualidade do esperma. Se essa questão da falta de ereção ou coisa do tipo prejudica a questão dos espermatozoides, da questão do esperma, da qualidade, tem alguma coisa a ver, doutor? Não, na verdade não. A qualidade do esperma ela é mantida pelo próprio corpo, independente do homem ter ou não relações, porque o esperma do homem ele fica vivo durante cerca de 120 dias e ele é trocado a cada 120 dias. Isso é bem interessante, porque é diferente da mulher. Por isso que um homem pode ter filho em qualquer idade. Sim. Desde que ele tenha esperma. Já a mulher não. Os óvulos dela, que é o que é fecundado, quando vem o esperma, junta no óvulo e faz um bebezinho, né? Sim. Então, o óvulo dela são os mesmos desde que ela estava na barriga da mamãe. Eles só vão amadurecendo. Por isso que mulheres mais velhas, elas têm mais chance de ter bebês com problemas de saúde, como, por exemplo, o síndrome de Down. Porque aquele óvulo ele já está envelhecido, ele já está há muito tempo lá. Já o homem não, o espermatozoide dele vai sendo trocado de tempos em tempos. Muito bom, muito importante a gente ter esse esclarecimento. Tem mais uma pergunta na tela, eu vou colocar, viu? Dá tempo, vamos lá. Deixa eu colocar aqui mais um telespectadora. Bom dia. Gostaria de saber qual o diagnóstico para saber da prostatite. É bem interessante essa pergunta dela. Prostatite é a inflamação da próstata. E realmente é um diagnóstico, ela perguntou qual o exame diagnóstico. Muito provavelmente, esse telespectadora, ela tem alguém na família que teve isso, porque é uma doença que praticamente não tem um diagnóstico de exame. A gente tem alguns indícios, por exemplo, o PSA aumentou e não é câncer. Fez um exame de uma ressonância e mostrou áreas de possível inflamação da próstata e confunde um pouco com infecção urinária. O diagnóstico, nesse caso, ele é clínico, ele depende da experiência do médico, não depende tanto de exames, e um médico com experiência, com atenção ao exame, ele vai conseguir fazer o diagnóstico e tratar corretamente. Muito bem, pessoal, é tão bom esse tema, né? E já vou lhe adiantando, doutor Rafael, que a maioria das perguntas, assim, quase que 90% foi feita por homens mesmo, eles se identificaram como homens, e aí quer dizer o quê? Que o nosso público, nesse exato momento, foi o público masculino nos assistindo. E eu fico muito feliz de saber que tem os homens aí em casa que estão junto com a mulher no sofá assistindo o nosso programa. Gente, que bacana, viu? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Ficaram muitas perguntas aí que depois a gente vai encaminhar para o doutor Rafael. Inclusive, o doutor Rafael pode disponibilizar a rede social dele para você também interagir. E, doutor Rafael, muito obrigado por você participar aqui do nosso programa mais uma vez. E eu deixo aí os minutos finais. Tem mais uma? Pediram tanto, insistiram tanto. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar, pessoal. Vamos lá, pergunta aqui no telão. A insistência, vamos lá, a gente consegue. Venceu. Dá tempo, pode soltar. Meu marido tem 57 anos, ele tem relação, mas mas não sai nada. Isso aí se chama, o nome técnico, hein, gente? Anejaculação. É quando o homem não ejacula. Ele tem a relação, tudo mais, mas não sai nada. O que é que pode ter acontecido? Muito provavelmente, nessa idade, questões relacionadas à testosterona, por exemplo. Baixa de testosterona pode causar diminuição da quantidade de ejaculado, do líquido, do sêmen. Algumas medicações, se seu marido toma medicamentos para tratar o crescimento da próstata, é muito comum que eles façam isso. Cirurgias, se ele já fez alguma cirurgia na região da bacia,
coluna ou mesmo alguma cirurgia de próstata, também isso pode acontecer. Então tem várias situações. No geral, não é nada grave, nem nada com que você tenha que se preocupar ou procurar ajuda só por isso. Se tiver tudo bem, segue o barco. E ejacular mais ou menos tem alguma coisa a ver, doutor? Também Diga logo. não. É importante que as esposas fiquem em cima dos maridos, achando que eles estão por aí namorando, mas não tem nada a ver, não. Aí nasceu aprendendo isso, viu? A gente cresce escutando isso, que se ejacular pouco é porque já fez em algum canto, pessoal. Cuidado. Não é tão linear assim, existem vários fatores que podem contribuir para isso ser mais ou menos. Muito bem, tá respondido, doutor Rafael, muito obrigada, viu? Deixa aqui os minutos para as suas finalizações e o Instagram, onde é que a gente encontra para o pessoal aí de casa tirar dúvidas. Perfeito, então um prazer estar aqui, estar no Manhã da Gente, eu já me sinto em casa aqui, já me sinto consultor. E se você tiver dúvida, a gente aqui não conseguiu responder, vai lá no Instagram, @rafaelmourato.uro, pergunta lá, manda direct que eu vou responder. Tá aí. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez aqui pela sua participação. Pessoal, tem muita coisa bacana aqui no nosso programa. Olha, tem até pagode. Por isso, não sai daí, eu vou a um breve intervalo comercial e volto já já.